O presidente Lula hoje disse que o Sul Global paga a conta por guerras. E aí citou o presidente dos Estados Unidos também, é claro, Donald Trump. A casa em ordem em um mundo em desordem. Os senhores da guerra jogam bombas em mulheres e crianças. Gastam em armas bilhões de dólares que poderiam ser usados para acabar com a fome, resolver o problema energético e o problema da saúde. O Sul Global paga a conta de guerras que não provocou e de mudanças climáticas que não causou. É tratado como o quintal das grandes potências. É sufocado por tarifas abusivas e dívidas impagáveis. Volta a ser visto como mero fornecedor de matérias. Vamos ver um momento em que ele cita o presidente dos Estados Unidos e faz críticas à ONU. Eu queria dizer ao presidente Trump, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Putin, ao presidente Macron e ao primeiro-ministro da Inglaterra, que são os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Pelo amor de Deus, cumpram com as suas obrigações de garantir a paz do mundo. Convoque uma reunião e pare com essa loucura de guerra, porque o mundo não comporta mais. Bom, vamos tentar novamente contato com o Rubens, que está aqui conosco mais uma vez. Agora vai dar certo, já senti que vai dar certo. Professor, o presidente Lula aí falando, né, lá em Barcelona, mais cedo teve um outro evento, daquele fórum que reúne governantes mais progressistas, políticos mais progressistas, né, na Espanha, e agora num outro evento também falando sobre senhores da guerra. E aí fez apelo ao Trump, Xi Jinping e a tantos outros, né? Vale lembrar que ele citou países que são aqueles que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e o presidente Lula fez fortes críticas também à ONU, né, por conta dessa falta de atuação. Só falta ligar o microfone, aí vai dar tudo certo. Ainda não. A tecnologia hoje está nos dando um baile. Vamos tentar de novo aí habilitar o microfone. Quem sabe fazer ao vivo, já diria Fausto Silva. Um abraço para o Faustão que está na nossa audiência. Nem sei se tá, mas se tiver, um abraço para ele. Ô Aldo, e o presidente Lula lá na Espanha, né, com esse discurso? Não, eu acho que ele está absolutamente certo. Na verdade, aí tem duas coisas, né? Uma que é o absurdo dessa guerra. Eu tenho acompanhado muitos analistas que foram analistas da CIA, do Pentágono, e hoje estão fora, né? E existe quase uma unanimidade entre os principais analistas do mundo no sentido de condenar essa guerra como um verdadeiro absurdo, como uma guerra imoral, como uma guerra que foi uma guerra de escolha e que, portanto, era uma guerra absolutamente desnecessária. Quer dizer, todo mundo está sofrendo por conta dessa guerra. E ainda os analistas econômicos, agora, eles dizem que essa crise de energia, a crise do petróleo, ela não está totalmente precificada. Existe um certo otimismo exagerado com as declarações do Trump, porque uma hora ele diz uma coisa, de manhã ele diz uma coisa, à tarde ele diz outra e à noite ele diz uma terceira coisa. Então, existe ainda uma instabilidade, né? Quer dizer, sobre o que vai acontecer. Agora, quanto à crítica que ele faz ao Trump, particularmente, eu acho que aí ele percebe que, e não é a primeira, quer dizer, nos últimos dias ele tem aumentado a crítica ao Trump. O Trump hoje é uma pessoa mal vista em praticamente todo mundo, né? Pesquisas saíram aqui no Brasil que mostram que ele é muito criticado, visto negativamente pela sociedade, e isso tem uma articulação com as eleições, na medida em que a família Bolsonaro ela é ligada ao trumpismo ideologicamente e também, de certa forma, pessoalmente, e o Lula não perde uma oportunidade também para tentar galvanizar aí ganhos eleitorais em torno dessas críticas que ele vem fazendo ao Trump. E do ponto de vista da ONU, eu acho que ele está certo também, né? Quer dizer, a ONU, o que é a ONU hoje? É uma facilitadora de crimes, porque ela se omite completamente, quer dizer, Gaza foi destruída, um genocídio completo. Nós vimos aí os Estados Unidos matando 165 meninas de 6 a 12 anos no Irã. Vimos o Israel e os Estados Unidos destruindo a infraestrutura do Irã, que é crime de guerra, né? Infraestrutura civil
é crime de guerra, matar lideranças sem que elas estejam em combate é crime de guerra, cometeram vários crimes de guerra e nada foi feito. Quer dizer, ao menos deveriam tentar levar o Netanyahu e o Trump e os seus estados-maiores nos tribunais internacionais. Então, eu acho que a crítica é absolutamente certa, correta, e eu penso que mais vozes, principalmente das lideranças europeias, deveriam se levantar contra essa guerra absurda, que é condenada por qualquer pessoa de bom senso, né? Quer dizer, eu vi muitos líderes europeus culpando o Irã por conta do bloqueio ao Estreito de Hormuz, mas, na verdade, quem bloqueou o Estreito de Hormuz foi quem iniciou essa guerra desnecessária e absurda. Estados Unidos e Israel, né? Aliás, Israel tem muito mais a ganhar do que os Estados Unidos. Estão tentando entender por que o Trump entrou nessa. E aí, professor Rubens Figueiredo, eu te pergunto sobre o Trump, né? Se ele é mais um agente político que pode trazer louros, quer dizer, pode trazer votos para um candidato que se coloque ao lado dele na disputa aqui no Brasil, ou para aquele que vá para o embate com ele. O que o senhor acha? Olha só, tem uma frase que é assim: homem não é derrotado quando perde, ele é derrotado quando desiste. E eu estou aqui firmemente tentando vencer a tecnologia, né? Aqui. O brasileiro não desiste. Brasileiro. Então, venci aqui os óbices tecnológicos. A questão é que a ONU ela foi criada no pós-guerra e tem um espírito que hoje não graça mais no mundo, né? Você não tem aquele espírito de paz, você tem hoje uma série ao contrário, né? Tem um espírito bélico muito grande, assim como a Organização Mundial do Comércio não tem mais aquela respeitabilidade que tinha. Agora, o Brasil também é um país que pratica altas tarifas, né? Não é? O Brasil é um dos países que mais taxam, né? Os produtos importados. Então, não pode pau que dá em Chico, dar em Francisco. E o eleitorado brasileiro é o eleitorado que está... o eleitor médio está muito distante dessa questão Brasil e Estados Unidos, relações internacionais, né? O Brasil tem 99 milhões de pessoas que dependem do INSS, do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. É o país que tem a população mais ansiosa do mundo, segundo a OMS. É o segundo país do mundo com maior nível de depressão. A nossa renda é muito baixa, a desigualdade é enorme. Então, passa longe da preocupação do brasileiro a relação da família Bolsonaro com Trump. Isso afeta uma camada muito pequena, né, da população, classe média para cima. Para você ter uma ideia, a mediana de renda no Brasil está em algo em torno de R$ 1.600, R$ 1.700. Isso quer dizer que metade do Brasil ganha menos que R$ 1.700 por mês. Então, há um exagero nessa análise de que isso poderia ter um papel fundamental, mesmo importante, nas eleições. O brasileiro médio está querendo vender, está tendo, né, que vender o almoço para comprar o jantar. E essa dificuldade se expressa aí nos índices de desaprovação, né, do governo Lula, embora os grandes indicadores da economia, nível de emprego, nível de renda, estejam muito altos, mas é uma sociedade altamente endividada. 80% dos eleitores, das famílias brasileiras têm dívida. Então, não pode haver uma preocupação muito grande quando a pessoa tem que, no final do mês, pagar a sua dívida para não virar inadimplente. E os inadimplentes também estão aumentando. Aldo, quando o Trump emplacou aquela taxa aqui no Brasil, depois de uma forte atuação do Eduardo Bolsonaro, foi o momento em que o presidente Lula melhor pontuou nas pesquisas. Sim, exatamente, até porque o problema das tarifas, elas atingiram praticamente toda a população tomou conhecimento das tarifas, né? E eu penso que também a grande maioria da população tem conhecimento da guerra e dos efeitos negativos que a guerra, porque todo mundo sabe que
o preço da gasolina, do óleo diesel aumentou, e isso é atribuído ao Trump, né, a essa guerra que é uma guerra injustificada. Então, eu acho que eu não digo que é um fator que vai decidir as eleições, não é disso que se trata, quer dizer, os fatores que vão decidir as eleições são múltiplos. Agora, algum tipo de impacto tem, né, e por isso que eu acho que o Lula também começou a ter uma postura mais crítica em relação ao Trump, porque certamente, quer dizer, as pessoas estão percebendo que essa guerra ela está afetando negativamente a economia, a vida das pessoas, não só aqui no Brasil, mas em praticamente todo o mundo, né? Quer dizer, as populações europeias que fizeram manifestações enormes há poucas semanas sentiram isso. Nos Estados Unidos, talvez um pouco menos, mas o impacto, segundo analistas, também começa a se fazer sentir lá do ponto de vista do preço dos combustíveis e da economia. Exato, até porque o combustível, né, ele impacta também no preço dos alimentos e tudo mais. Enfim, mas o senhor ia falar, professor Rubens, contigo. Veja bem, é óbvio que se você impuser uma problemática para o eleitor, falar assim, você é contra ou você é a favor da guerra dos Estados Unidos contra... É óbvio que todo mundo vai ser contra. Você acha que os Estados Unidos devem aumentar a tarifa dos seus produtos para que consumida pelo Brasil? É lógico que todo mundo vai falar que não. O meu argumento, Aldo, é que essa não é uma preocupação central e espontânea do brasileiro. Essa mediação, bom, os Estados Unidos invadem o Irã fecha o Estreito do Hormuz, o combustível fica mais caro, e a culpa é do Trump, e o Lula é contra o Trump, então eu vou votar no Lula. Isso tem um conjunto de mediações aí que não participa da linha de raciocínio do brasileiro médio. É claro, ninguém gosta de guerra. A guerra é a negação total da civilização. É a falta de você ter o mínimo de consciência e de habilidade para resolver os problemas. Ninguém é a favor de guerra. Mas essa sequência de raciocínio é muito difícil de a gente encontrar no eleitor médio. E o Lula sempre teve uma ideia de ter uma liderança internacional que, na verdade, não existe. O Brasil é um protozoário, né, em termos de mercado internacional, em termos de exportação e importação. A gente sempre foi um país muito fechado, né? Tivemos até aquela proteção lá da lei de informática. Então, é um país mais ou menos tido no cenário internacional como um país fechado e avesso à liberdade ao livre comércio. Então, tudo isso, e até outubro, novembro, quando as eleições acontecerão, muito provavelmente essa questão será deixada de lado, porque a gente inaugurou uma época de escândalos sequenciais, que não dá tempo de acabar um escândalo e já começa outro. O escândalo do INSS é um absurdo, um negócio totalmente inconcebível, mas já tem o escândalo do Master. E o escândalo do Master é um escândalo de altíssima qualidade, né? Porque tem até uma morte suspeita, Hitchcockiano, tem um negócio shakespeariano, que é essa paixão alucinada do Vocaro pela Martha Graef. Você tem uma questão de sadismo, você tem uma questão woodialiana. Então é um escândalo de uma qualidade muito elaborada.